Bom, considerando as densas trevas da atualidade, inclusive considerando o quão eu também tenho sido afetado nesses últimos tempos por essas densas trevas, eu deixo aqui com os irmãos em Cristo, sinceros que ainda existem nessa terra, este texto tão antigo e tão atual. Vamos ao texto. Mateus 24. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém, ele lhes disse: Vocês estão vendo isso? Todos esses edifícios serão derrubados, e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes: Não deixem que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerras, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé, e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte, e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que o leitor entenda. Então, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa, nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar a casa para apanhar seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história. E nunca mais verá. De fato, se aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhes disser:
Então, se alguém lhes disser: o Messias chegou em tal e tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila, mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até aos escolhidos de Deus. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser: o Messias voltou e está lá no deserto, não deem ao trabalho de ir ver. Não se deem ao trabalho de ir ver. Ou que ele está em certo lugar. Não creiam nisso, porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua ficará negra, e as estrelas cairão do céu, e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois finalmente aparecerá no céu um sinal da minha vinda, e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo haverão As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta. E eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra. Agora aprendam a lição da figueira: quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas essas coisas começando a acontecer, podem saber que minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos do céu, nem os filhos de Deus. Nem mesmo os anjos do céu, nem os filhos de Deus. Nem o Filho de Deus. Somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, os homens e as mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Tal qual um homem pode evitar problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles. Assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados para o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Você é um servo do Senhor, sábio e fiel, então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo o que possuo. Mas se você for mau e disser consigo mesmo: meu senhor não voltará tão cedo,
começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, e o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24.